Se você escutou esse plim e não teve nenhum arrepio, você só pode estar morto por dentro, podre, já pode enterrar. Eu quero mostrar para vocês como eu uso a minha máquina de escrever no processo de escrita e como isso melhorou a fluidez da minha escrita e também como ela me ajudou a adquirir o hábito do journaling, de colocar as minhas aflições no diário, como eu falei no vídeo passado do Kafka. Então vou virar ela aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Essa máquina é de 1964, para vocês verem. Ela é uma Olympia SM8 Deluxe. Se estiver procurando por uma máquina de escrever, essa aqui é sensacional. Ela só teve um dono, foi restaurada, funcionando perfeitamente, sem nenhum erro. Muito boa, nenhuma falha. E como eu uso a máquina de escrever? Como eu coloquei ela no meu workflow? Eu fiquei pensando muito como colocar ela no meu workflow de trabalho como escritor. Então, a primeira ideia que eu tive, e isso foi muito legal, queria compartilhar com vocês, é que quando eu escrevi o primeiro texto que eu escrevi foi um livro infantil, que não vou revelar o título ainda, mas que vai ser lançado no final do ano pela editora Saíra Editorial. É um livro que eu já falei algumas vezes aqui, que foi inspirado pelo Kafka e também pelo Teorema de Ouriço do Schoenberg. Do Schopenhauer e do Freud. E esse primeiro livro que eu escrevi na máquina de escrever é o primeiro livro que eu vou ter publicado por uma editora nacional. Na verdade, meu primeiro livro publicado na vida. Então, assim, foi muito emocionante a máquina de escrever que eu comprei ainda com uma incerteza ter... ela fazer parte dessa história, né? A primeira história, o primeiro romance que eu escrevi nela foi o primeiro romance que eu consegui fazer um contrato com a editora. Fenomenal para mim isso ter acontecido. Como funcionou esse processo e como funciona o meu processo de escrita agora com a máquina de escrever? Primeiro eu faço um storyboard da história. Isso eu faço para outras histórias também, tanto para contos quanto para o romance que eu escrevi, também fiz storyboard de todos os capítulos. A minha estrutura que eu faço antes, para eu ter noção de onde eu quero chegar. Então aqui está a história e aqui toda a pesquisa que eu fiz também, toda à mão. A pesquisa do Teorema de Ouriço, li algumas coisas para ver como funciona, Kafka e etc. Depois eu fiz um resumo aqui dessas ideias para ver se isso ia funcionar na máquina de escrever, já pensando em como que eu ia utilizar. E aí eu cheguei na conclusão que seria melhor escrever a primeira versão desse livro, que era mais curto, um livro de infantil, vocês estão vendo, é bem curto o texto, né? Vai ter muita ilustração nesse livro para preencher a história. Então vou testar com a máquina de escrever. E deu muito certo, eu fiz, a impressão é na hora, né? Quem diria, a máquina de escrever. E aí eu e minha esposa, ela me ajudou na revisão, a gente já pôde fazer uma primeira revisão direto na máquina. Eu gosto de imprimir o que eu escrevo para depois corrigir na mão, a primeira versão, e para depois reescrever no computador. Isso me força, e eu descobri que ao fazer essa primeira versão aqui na máquina, ela me força a reescrever no computador, porque isso aqui não posso enviar para a editora, certo? É a primeira versão, muito ruim, e nem a editora vai querer um negócio desse, eles querem digital, né? Então foi muito bom, porque eu me forcei a fazer a reescrita. E muitos escritores, grandes escritores, recomendam você reescrever todo o seu romance, todo o seu conto, texto, de novo, né? Para você ter certeza que aquilo foi bem feito. Então isso me forçou a reescrita, e aí sim eu poli o texto e tal, e não voltei mais para a máquina de escrever. Então a máquina de escrever, ela me serve para jogar ideias, porque eu acho que a gente cria um certo bloqueio às vezes com o computador, né? É tão sério colocar as palavras no Word, né? Que a gente acaba criando, pelo menos para mim e alguns outros amigos, a gente cria um certo bloqueio. Por isso que muita gente às vezes gosta de colocar as primeiras ideias no papel, com a mão, escrita à mão. Isso não funcionou muito bem para mim, mesmo que eu escreva muito, hoje em dia eu escrevo com pena, né, de metal e tinta nanquim, e mesmo eu escrevendo muito o dia inteiro, escrever o romance em papel não funcionou para mim. Para pesquisa e fazer storyboard, muito bom, mas a máquina me supriu na primeira versão. Eu quero testar ela agora para um romance, quando eu acabar esse meu primeiro romance, que eu estou no momento de reescrita, eu quero escrever toda a primeira versão de um romance aqui na máquina de escrever, e tem outros livros infantis que eu estou preparando a escrita esse ano ainda. Então ela entrou no meu processo de escrita para facilitar e também para eu poder tirar as ideias do papel, que às vezes eu estou com medo, a gente tem medo, né, de colocar a ideia no papel como se aquilo fosse, né, ou no caso no computador hoje, como se fosse assim, meu Deus, pronto, não posso mais apagar, não posso mexer. Não, você pode jogar fora o livro inteiro se você quiser. E a máquina veio com isso, eu sento ali, pra mim pelo menos, tá, gente? Ela me proveu uma imersão
que eu nunca tive antes. Quem tem déficit de atenção, TDAH, sabe como é difícil focar, mesmo com medicamento, é difícil focar. É muito difícil focar, principalmente no mundo de hoje, com as distrações que a gente tem do mundo digital, é muito difícil. Quem tem déficit de atenção, gente, não adianta desligar a internet. A gente acha um jeito, é só se bloquear todos os outros apps e você ficar só com o Word aberto. E ainda assim, há outras formas da gente procrastinar. É incrível. E então a máquina de escrever ela veio para suprir essa demanda que eu tinha de achar um ambiente que me desse essa imersão, e eu não conseguia, já tinha tentado várias e várias vezes, e a máquina realmente ela me dá essa paz interior, vamos dizer assim. E também para o hábito do journaling, como foi fácil colocar as coisas aqui, mesmo que eu faço à mão, eu também faço à mão o journaling porque eu gosto de desenhar. Mas na máquina de escrever também me senti muito à vontade em errar e não ter medo de errar, não ter medo de escrever errado. É um diário, tanto faz. Se eu vou escrever errado, não, é para mim, é só para tirar aquelas coisas que estão na minha cabeça, né? Para desafogar a nossa mente. Então a máquina de escrever também veio muito a calhar na situação do diário, que eu estava tendo muita dificuldade de colocar essa prática em todos os dias, né? O meu amigo Diego comentou até no vídeo passado que ele sempre teve uma dificuldade em fazer o diário todo dia, apesar de ter uma constância de estar sempre fazendo, mas não todos os dias. A máquina de escrever fez esse papel para mim. Eu também tinha costume de fazer sempre, mas eu não conseguia fazer diário. E ela me ajuda bastante nesse aspecto. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Não se esqueçam, lá embaixo tem link de afiliados, se você quiser comprar um fone anti-ruído ou uma caderneta, que eu sempre falo aqui bastante que eu uso, ou livros que eu sempre deixo indicação, usa o link da Amazon, que aí você ajuda a gente a manter esse canal vivo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para a gente continuar produzindo mais e mais vídeos. Tchau!